noite. Boa noite a você que está em casa. Nesse momento, nessa noite, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Versículo 15. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Nessa noite eu quero falar sobre posicionamento. Terça-feira eu ministrei sobre nós agirmos como vencedores. E eu quero nesse domingo, nessa noite, trazer ao seu coração essa palavra que veio ao meu coração em primeiro lugar, porque senão não teria como eu estar aqui para falar dela, porque a palavra sempre vem primeiramente ao pregador e aí ela faz sentido, não é verdade? Mas eu quero falar sobre posicionamento e eu vou contar a você sobre a história de Josafá, do rei Josafá. É uma história que é muito conhecida, mas eu quero te levar a passear comigo nessa história, mas em uma outra perspectiva. E esse texto, versículo 15, e hoje eu vou dar um trabalhinho para o stream, porque nós vamos ler vários versículos. E eu vou te pedir para não fechar a sua Bíblia, nem o aplicativo do seu celular. A gente vai fazer um voto de confiança aí, que você vai só olhar a Bíblia, ok? No aplicativo. E nós vamos mergulhar um pouco nessa história. E eu quero ler o versículo 15, que é o primeiro versículo que vai introduzir essa palavra que diz: Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu quero te adorar, eu quero agradecer o teu nome. E eu quero te agradecer por esse momento, Espírito Santo. E que seja o Senhor a direcionar. Que seja o Senhor a falar aos corações aflitos, necessitados de ouvir a tua voz, o direcionamento e principalmente de terem uma posição. Que assim se cumpra a tua vontade em nosso meio nesta noite, Espírito de Deus. Assim nós pedimos a ti, por graça e misericórdia, em teu nome. Amém. E graças ao Senhor. Pois bem, igreja, nós vemos aqui, de uma forma específica, a história do rei Josafá. E nós vemos um momento muito importante na vida desse rei. E nós gostamos de profecia, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, porque eu gosto de profecia, você também gosta de receber profecia. Glória a Deus por isso, e é tremendo. Só que, às vezes, nós não compreendemos o que aconteceu antes da profecia. Porque para existir uma profecia, aconteceu algo antes. E eu e você precisamos entender esse antes para conseguir chegar no depois. No processo dela e depois dela. E essa história vai nos mostrar muito disso. E saber o antes da profecia é saber a trajetória daquela pessoa, de mim, de você. E nós vemos aqui o exemplo de Josafá. Porque Josafá, ele recebeu uma palavra tremenda. A questão foi: olha, Josafá, não se preocupe com a multidão, não se preocupe com o desafio, porque essa batalha, ela já está vencida. Essa batalha, ela já está garantida, porque essa batalha é minha. Então sou eu que estou falando para você, Josafá. Você conhece essa história, com essa fala de Deus para a vida de Josafá. O Senhor está dizendo para ele: você não vai entrar na batalha, porque eu já te dei a vitória nela. O Senhor está trazendo essa perspectiva sobre a vida de Josafá. Ele creu. Você crê nessa noite também, diante dessa palavra? Eu preciso aqui não apenas te encorajar, mas eu preciso aqui te despertar. E é necessário a gente conhecer essa história de Josafá. É por isso que a palavra está nos dizendo que aconteceu algo bem antes. Bem antes. Depois disto. E para que você entenda isso, Josafá, ele começou a reinar com 35 anos.
O seu reinado aconteceu durante 25 anos, ou seja, cessou com 60 anos. Ele foi substituto do seu pai Asa, um homem que era idólatra, totalmente idólatra. E Josafá, ele toma algumas atitudes totalmente diferentes do seu pai. Josafá, ele escolhe fazer algo totalmente diferente. Ele está dizendo, a partir de mim vai ser diferente. E são atitudes muito importantes, porque nós vemos uma quebra significativa e forte de ídolos que foram levantados pelo seu pai. Ele está trazendo uma quebra numa questão familiar. Josafá faz algo tremendo no seu reino. E é a partir daí, desse posicionamento, que ele consegue vencer batalhas. Mas Josafá, ele teve alto, mas ele também teve baixo. E depois ele voltou para esse lugar de altitude. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vamos ter acertos, erros e acertos. Nós não podemos permanecer no erro. E existe um momento onde tudo começa. E Crônicas, 2 Crônicas, nós lemos o versículo 15, mas o versículo 1 do capítulo 20 vai dizer, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer grande guerra contra Josafá. Ou seja, existe um momento onde tudo começa. E o texto começa com depois disto. Também existe um depois disso na sua vida. Também existe um depois disso na minha vida. E ele é objetivo. E aqui eu quero abrir uma caixa profética, aproveitando ainda desse mover e desse tempo que nós estamos vivenciando. Capítulos anteriores vêm nos trazer isso, nos mostra o que Josafá fez desde o início do seu reinado, em 25 anos. E essa história vai nos trazer no capítulo 17, no versículo 1, vai dizer, em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma transição, uma transformação. Há um acontecimento, há um processo de mudança aqui. Até então essa palavra é para todo mundo, mas você vai perceber que no decorrer dessa pregação vão existir palavras específicas a cada um aqui. Mas até então é uma palavra geral, e esse texto nos mostra isso. Versículos 3 e 4 vai dizer, o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Balaíns. Pelo contrário, buscou a Deus, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Josafá foi o rei do reino sul. Aqui nós já tínhamos a divisão dos dois reinos, reino norte, reino sul. O reino sul era a quarta dinastia, que é a dinastia de Josafá. É interessante, eu quero te chamar a atenção para isso, se você não percebeu, que o texto está nos dizendo que Josafá, ele andou segundo a ordem de Davi, seu pai, mas Davi não era pai de Josafá. Quem era pai de Josafá? Asa. Só que, se você perceber aqui, Davi estava como e era o tataravô de Josafá. Estava lá longe. Mas por que é que ele faz isso? Josafá, ele toma uma atitude muito interessante. Ele está quebrando a idolatria na casa dele, dentro da casa dele. Pode até não fazer sentido para você, mas eu quero que você mergulhe nesse texto e nessa questão do posicionamento. Pode não fazer sentido agora, mas pare para pensar comigo. Ele não busca referência na primeira geração. Ele não busca em Asa essa referência. Ele busca em alguém que fez algo que agradou ao Senhor. É por isso que Davi vai ser citado aqui no texto. E a primeira coisa que Josafá faz ao ter experiência com o Senhor é quebrar todos os ídolos que tinha referência, que tinha a ver com a sua casa e com a sua família. Por quê? Existia uma profecia em andamento. E não adianta eu e você dizermos que tomamos posse. Josafá fez coisas que eu e você precisamos saber antes mesmo dele receber a palavra. A palavra é: a tua batalha você não vai ter que batalhar. Deus falou isso para ele: a peleja ela é minha. Só que o Senhor está dizendo: nós vamos precisar quebrar os ídolos familiares.
para que você entenda de quem é a glória, para que você entenda de quem é a honra. O versículo 6 vai dizer: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Azar, pai de Josafá, havia levantado postes a deuses. Josafá vem e derruba esses postes. Ele toma essa decisão importante na história como rei. Como rei, ele poderia muito bem ter perdido o ibope dele com o povo, mas não, ele não se preocupou em perder o ibope. E aí eu quero te fazer lembrar do Salmo 121, porque nós estamos falando de postes de deuses, e estes postes eram erguidos nas montanhas. Às vezes se assemelha com algumas cidades que tem alguns santos, alguns deuses erguidos na cidade. Para pensar comigo aqui. O salmista no Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo é de quem? De Davi. O que Davi era de Josafá? Tataravô. Quem levantou os postes? O pai de Josafá. Mas ele está dizendo aqui: o salmista do socorro não vem dos montes, não vem dos deuses erguidos nos montes, mas vem do Deus que criou os céus e a terra, que está além dos montes, está além, do outro lado dos montes. Olha o que Josafá está trazendo, olha o que ele teve coragem de fazer. Os montes de Judá tinham os postes dos Balaíns, tinha esses postes de ídolos lá no alto. Mas Josafá está falando: meu socorro, assim como eu aprendi com meu tataravô Davi, ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é lá dos montes, das montanhas, onde o homem insiste em levantar deuses. É a partir daí que a profecia teve força. Josafá teve ousadia, ele não teve medo de desagradar, e principalmente desagradar seu pai, que era o idólatra. Mas ele fez isso para mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel, o qual Israel deveria adorar. E aí, 2 Crônicas 17, versículo 9, vai nos dizer: eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Primeiro, Josafá derruba os ídolos. Segundo, Josafá começa a ensinar a palavra, a Torá, a lei, a espalhar a lei por onde ele pudesse, a lei do Senhor por onde ele fosse. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor é a maior ferramenta para mudar ambientes, para mudar a nossa família e para mudar a nossa casa. Guarde isso na tábua do seu coração, e foi isso que Josafá fez. Pare para pensar comigo. Eu estou aqui pegando os versículos mais importantes para que você entenda toda essa trajetória. Então ele começa a ensinar o livro da lei. E por quê? Porque o povo estava na idolatria, porque haviam se esquecido do livro de Deus. E toda vez que nós nos afastamos da palavra, nós nos tornamos idólatras, porque perdemos a nossa visão de Deus, a nossa confiança em Deus, e passamos a confiar no homem e adorar o homem, quem o homem é. E Deus nessa noite está dizendo: se precisa de posicionamento, precisa voltar à palavra. Porque quando voltamos à palavra, temos revelação de quem Deus é, e voltamos a adorá-lo, porque Ele é o único ao qual nós devemos adorar. Então Josafá, ele volta, ele traz a Torá, ele traz a lei de Deus. Ele inculca a palavra, porque ele entendia qual era o ponto fraco do povo: a idolatria. Se faltava a palavra, entrava a idolatria. Então Josafá entra com a palavra para que a idolatria pudesse morrer. Foi essa a primeira batalha de Josafá. E os versículos 10 e 11 vai dizer: o terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.600 bode. Olha a sequência do projeto de Deus.
ele quebra o ídolo, ele ensina a Torá ao povo. Veio o terror do Senhor sobre os reinos da terra. E agora eles começam a olhar o reino de Judá com medo, por causa da atitude de um homem que escolheu voltar os seus olhos para Deus. Guarde isso, o homem que escolheu voltar os seus olhos para Deus. Até os filisteus, os inimigos, maior inimigo de Israel, começou a dar presentes a Josafá, para ficarem amigos dele. E eu acabei de falar a quantidade para você, era uma quantidade absurda. Preste bem atenção. A atitude que você tomou, desde que você entregou, e você segue em Deus, porque uma coisa não é difícil começar, todo mundo começa. A questão é continuar, permanecer. O difícil é permanecer, continuar. Mas mostrar que seus inimigos, vendo em você, eles não vão tentar se levantar contra você, mas eles vão tentar ficar próximo de você. Que foi essa primeira estratégia dos filisteus. A estratégia dos filisteus foi: nós vimos o que Deus fez. Deus é com eles, então vamos nos tornar amigos. E a Bíblia fala de presentes, porque a sua fidelidade em Deus provoca ações inesperadas. E foi o que aconteceu aqui. Eles receberam presentes, versículo 13. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Olha a percepção de Josafá. Olha a percepção de empreendedorismo de Josafá. Ele está falando de algo que o Senhor lhe dera. Duas equipes diferentes. Ele está falando de você ser um empreendedor e de ter uma equipe de homens valentes. Ele está dizendo para nós: ninguém faz nada sozinho. Nós vamos precisar de pessoas preparadas ao nosso lado. Josafá monta um empreendimento, monta uma equipe de valentes, uma equipe que está vendo o que ele também está vendo. Josafá nem sempre acertou. Ele errou. Mas eu quero voltar à questão dos presentes. Como eu te disse, muitas vezes o inimigo ele não vai se voltar contra você, mas ele vai tentar te presentear para te ludibriar. Então esteja atento aos presentes que estão chegando até você, porque esses presentes não podem negociar aquilo que você deixou lá atrás, aquilo que você quebrou lá atrás. Se quebrou os ídolos, quebrou os ídolos. Não volta lá atrás. Não volta a ser o velho homem, não volta a ser a velha mulher. Entenda aquilo que Deus tem para você. Faça o que é necessário. Olha ao seu redor, com esse olhar aqui de empreendimento, criar algo, ter pessoas ao seu lado que te ajudem nisso. E essa palavra foi muito pontual no meu coração, porque 2 Crônicas 18:2 vai dizer: passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundâncias para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele e atacar Ramote de Gileade. Eu te disse que a gente ia percorrer a história de Josafá. Eu falei rapidamente o capítulo 17, agora eu vou falar o capítulo 18. Preste atenção nisso. O rei Acabe andou fora da vontade de Deus. Acabe era um homem que desagradou a Deus. Acabe estava jurado de morte. Estava sobre ele uma sentença. Outro rei viria contra ele. Aonde viria contra ele um rei, Ramote de Gileade, os assírios viriam contra Acabe para matá-lo. Preste atenção nessa perseguição. Aí ele chama Josafá para uma conversa. Prepara o ambiente da conversa. Sabe aquela recepção top que te deixa embasbacado? Foi essa recepção que Acabe fez para receber Josafá. E aí ele faz toda essa recepção, como nós lemos aqui. Ele mata a ovelha, bois em abundância, prepara tudo. E qual é a palavrinha do versículo 2? Persuadiu. Acabe chama então Josafá para essa conversa.
junto com a caravana dele. Entenda uma coisa: Josafá era o rei do reino sul, Judá, a capital, Jerusalém. Acabe era do reino do norte, capital, Samaria. De um lado, um homem que quebrou os ídolos do seu pai, de outro, um homem que era idólatra, tentando fazer aliança com um que havia quebrado os ídolos. E para tentar fazer essa aliança, ele monta um ambiente, ele faz todo um cenário. Quando Acabe chama Josafá para essa conversa, dentro dessa recepção linda, ele trata Josafá com honra, ele cria esse ambiente constrangedor, e no final ele fala: eu quero fazer uma aliança com você para a gente entrar numa guerra. No final vem a notícia: eu quero fazer uma aliança com você para a gente entrar numa guerra. E aí você já ouviu isso, mas eu preciso te lembrar: cuidado para você não entrar em guerras que não são suas. A guerra não era de Josafá, a guerra era de Acabe, ponto final. Quem que os assírios iriam perseguir? O rei. Não era o povo que os assírios iriam perseguir. O que é que Josafá queria fazer? O que é que Acabe queria fazer? Uma aliança com Josafá, porque ele também era rei. Ele queria uma substituição nessa batalha. Por isso eu estou te dizendo: não entre em guerras, em batalhas que não são suas. Você vai ver que mesmo errando, Deus teve misericórdia, graças a Deus por isso. Misericórdia de Josafá. Já começa com a perspectiva de que ele comete um erro fazendo uma aliança com o rei Acabe. Entenda, essa influência de Acabe quase custou a missão de Josafá. Cuidado com as influências, cuidado com quem você anda, cuidado com as alianças que você faz, porque pode custar a missão que Deus colocou nas suas mãos. Eu sei, igreja, é uma palavra dura, eu sei disso. Mas se nós queremos acessar tudo que o Pai tem para nós, nós vamos precisar nos posicionar. Nós precisamos entender a aliança que Ele fez conosco, e não quebrar essa aliança, e não fazer outras alianças. E se eu não te disser essa verdade como pastora dessa igreja, quem é que vai dizer? Porque o inimigo lança mentira nos nossos ouvidos para fazermos essas alianças erradas. É isso que ele tenta em todo o tempo. Mas voltando aqui, Acabe, ele tenta impressionar de todas as formas. E por quê? Porque tem algumas coisas que vão aparecer na nossa vida, que vão aparentar ser de Deus, mas não são. E a gente precisa de discernimento do Espírito Santo para trazer esse discernimento para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Pessoas tentando nos impressionar vão nos dar presente, vão prometer coisas a nós, mas na mesma hora você e eu precisamos nos lembrar: isso é julgo desigual. Se essa pessoa que está te prometendo os presentes, está te levando para esse lugar do deslumbre, se ela não tem aliança com Deus, isso é julgo desigual. Tenha cuidado. Sabe por quê? Você é adorador do Senhor. Nós cantamos aqui, somos adoradores. E como é que nós vamos fazer aliança com aqueles que adoram outros deuses? Como é? Essa aliança não vai dar certo, preste atenção. Porque não adianta dizer que a peleja é de Deus e viver a sua vida como ela está. Tome cuidado. Tome cuidado. 2 Crônicas 18, 5 e 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: devemos ir lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? 400 homens, 400 profetas. E Josafá está falando: mas ainda não tem ninguém aqui no meio que a gente possa consultar? Um se levantou. Olha o que o rei Acabe faz. Ele queria enganar tanto o povo contra Josafá, que ele chama os seus profetas, aqueles que eram pagos por ele, porque aqueles que são pagos por ele vai falar o que ele quer ouvir, vai falar o que ele quer ouvir. Gente
gente que não está disposta a falar o que Deus mandou. Essa é a experiência nesse momento aqui. É por isso que Josafá fala: não tem ninguém, não tem verdadeiramente um profeta, vamos dizer assim, no meio do povo que possa dizer. Josafá sentiu. Ele está dizendo: será que não tem ninguém que fale em nome de Deus e não da alma? Porque eu estou entendendo que aqui está falando da alma. E isso é muito para nós, porque às vezes nós queremos ouvir o que nós gostamos, mas não adianta. É melhor nós sermos exortados por Deus do que sermos acariciados por mentiras. É por isso dessa palavra nessa noite. E aí vem Micaías entrando nessa história, no versículo 13. E vai dizer: tão certo como vive o Senhor, o meu Deus, o que o meu Deus me disser, isso farei. Eles vão até o profeta Micaías. E o profeta vai dizer: vou trazer o texto para os nossos dias. Mas o profeta vai dizer no sentido de: vocês vieram até mim. Eu estava tranquilo na minha casa. Se vocês não tivessem vindo até a mim, eu não ia falar. Mas vocês vieram até a mim. Eu não vou falar aquilo que vocês querem ouvir, mas eu vou falar aquilo que o Senhor mandou eu dizer. Eu vou falar o que Deus mandar. Vamos recapitular aqui? Um homem assume o governo do seu pai, um pai idólatra. Ele quebra com os postes de ídolos da idolatria do seu pai. Ele governa e começa a ensinar a Torá, até os filisteus começar a dar presente para ele e para o seu povo. E aí entra um erro, que é fazer uma aliança com Acabe. Só que depois da aliança ele ficou atento. Se tinha profeta para confirmar. E Acabe tenta enganar com esses falsos profetas. Ou seja, tome cuidado com aquelas propostas que tentam te constranger, que tentam levar você a fazer coisas que você não quer fazer. Esteja atento. Não é porque me tratam bem que eu vou falar o que querem ouvir. É sobre isso. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Eu poderia chegar nessa noite e dizer: não, Senhor, é uma noite de domingo. É domingo de Ramos, Espírito Santo. Mas se eu e você queremos viver uma ressurreição de domingo, nós precisamos nos posicionar como filhos e não ter outros deuses, mas entender que Ele é o único Deus sobre as nossas vidas. Mas eu ainda fui mergulhando nessa palavra. Capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Diz: e agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Micaías liberou a profecia. Ele avisou: não me chamem. E ainda foi esbofeteado. Mas ele está falando: você pode estar fazendo isso comigo agora, mas vai chegar o tempo em que você vai correr de câmara em câmara, você não vai encontrar lugar, porque você vai fugir. Você vai fugir diante do que vai acontecer. A questão, e aí a história do versículo 28 ao 34 vai dizer que Josafá então vai para a peleja com Acabe. Mas qual era a ordem? Matar o rei Acabe, o rei de Israel. Se Acabe está chamando Josafá, o que é que Acabe está fazendo com Josafá? Está colocando ele na frente do inimigo. Como eu te disse, Josafá também era rei. Josafá também era rei. Aqui era uma armadilha. Você sabe muito bem, era uma armadilha. A palavra vai dizer que Acabe se disfarçou. O texto começa: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate. Mas olha isso, igreja. Acabe dizendo para Josafá: mas você vai entrar com trajes reais. Como é que o inimigo reconhece o rei na batalha? Trajes reais.
E o que você entende? O que eu entendo com isso? Não faça alianças erradas, porque essas alianças podem te levar ao campo da morte. E foi isso que aconteceu com Josafá. Ele foi levado à batalha para morrer. Acabe se disfarçou. Falsas alianças vêm disfarçadas. Acabe se disfarçou, mas jogou Josafá. Mas aí eu vejo, como eu disse para vocês, Josafá teve acertos, teve erros. Mas mesmo nos erros, o Senhor dá livramento por misericórdia. E foi isso que Josafá experimentou, porque a palavra vai dizer que no meio do ataque, eles perceberam que não era Acabe. E por que disso? O Senhor confundiu. O Senhor trouxe confusão ali. Para quê? Para proteger o que era seu. É o que Deus faz com a gente. Mesmo quando a gente entra em batalha que não é nossa, Deus fala, eu vou descer, eu vou agir com graça e misericórdia. Eu preciso proteger o que é meu. Foi isso que Deus fez com Josafá. O Senhor socorreu. O Senhor fez com que as flechas se desviassem. Eles se dirigiram para atacar. Josafá gritou e o Senhor socorreu. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, eles deixaram de persegui-lo. Mas eram muitos homens. E essa palavra vem contar, eram muitos soldados. Que um desses soldados lança uma flecha. Aonde é que essa flecha acerta? No rei Acabe, entre a armadura. Como é que uma pessoa no meio daquela muvuca de uma batalha me lança uma seta no ar, e essa seta acerta a pessoa que era para ser desde o início, e ainda entra por entre a armadura? Eu fiquei perplexa. Falei, Deus, o que o Senhor faz é extraordinário para provar o teu amor, o teu poder e o livramento sobre a nossa vida. Pense comigo nessa palavra. E o que isso também nos ensina? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Pode ser que você tenha vencido uma batalha antes, mas pode ser que você tenha caído hoje. Cuidado. O rei Acabe chega para Josafá e diz: nós vamos juntos para a guerra. 2 exércitos poderosos para vencer o exército da Síria. Também um poderosíssimo exército. Só que existia esse comando. Josafá não tinha nada a ver. Ele estava no meio da história. Ele não tinha nada a ver com aquela situação ali, ó. Isso mexeu muito com a minha estrutura. Muito. Sabe por quê? Eu e você precisamos tomar cuidado de gastar as nossas energias em projetos que não são para nós e em guerras que não são nossas. E muitos nós estamos andando cansados porque estamos gastando energia em projetos que Deus falou que não é pra gente. Só que a gente continua a insistir. Fala, Deus, deixa eu provar com o Senhor que vai dar certo. E Deus está falando, eu sei que não vai dar certo porque não é o que eu tenho para você. Você já foi ministrado sobre isso. Deus está lá no futuro, Deus sabe de todas as coisas. Entenda uma coisa: não entre em batalhas que não são suas. Não faça alianças erradas, porque senão você vai morrer ou se perder no lugar errado. Esteja atento a isso. Acabe teve coragem de dizer: eu vou disfarçado. Acabe não ia de rei, ele ia disfarçado. Entenda que o inimigo muitas vezes vai se disfarçar para tentar te abater. Mas essa noite, se você se posicionar e dizer: eu errei, eu assumo, Deus, que eu fiz alianças erradas, eu assumo que eu fiz escolhas erradas, eu me arrependo. Pode ter certeza que, assim como o salmista diz, ele vai erguer as suas asas, você vai sentir e ver a sombra dele sobre a tua vida, te livrando dessa batalha, te livrando dessa situação. Sabe o que me chama também a atenção é que Josafá, ele estava encantado. Sabe por que ele estava encantado? Porque ele ia entrar numa batalha com um rei experiente.
Ele está dizendo, não é todo dia que um rei experiente me chama para fazer uma parceria para a batalha. Olha isso. Quantas vezes a gente fica deslumbrado pelos convites? Olha bem, igreja, espírito de engano, para que você entre em guerras de alguém que não é sua. Pessoas que entram em projetos, em dívidas, usando o seu nome, nem é para você. Deus está falando, fique atento, tenha atenção, seja ousado, tenha coragem. Então nós vemos toda essa situação. A flecha atinge Acabe e Acabe morre. Josafá teve um livramento. Tudo estava armado contra ele, mas o Senhor o guardou. Ele voltou para casa em paz. Ele voltou para Jerusalém em paz. Lógico que o Senhor continua ainda a usar pessoas, mas eu quero entrar e eu vou acelerar aqui a minha palavra. Eu quero entrar então nesse texto do versículo 1 do capítulo 20. Depois disso, tudo isso que eu contei para vocês é o depois disto. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Não chegamos na promessa, mas já percebemos que essa palavra da peleja, do versículo 20, que ele vai dizer, essa peleja vocês não vão precisar pelejar, entrar nela, porque ela é minha. Ela já começa a fazer sentido. Nós percebemos aqui que depois dessa peleja que ele entra, que não era para ele estar, ele volta para casa e ele começa a organizar a casa. Nós cantamos aqui, nós arrumamos a casa. Ele volta para casa para arrumar. O que Deus está falando aqui é sobre ordem. Coloca ordem. Posicionamento tem a ver com ordem. É olhar o teu dia e dizer, eu quero chegar longe. Eu quero ser um jovem que desponte. Eu quero ser um adolescente que rompa. Eu quero ser um adulto que voe mais alto ainda do que eu fui hoje. É isso que nós precisamos entender. A verdade é que as oportunidades elas irão aparecer. Mas se você e eu não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir nada. É o que Josafá entende. Ele quebra os ídolos, traz a Torá para o povo, realinha, é presenteado, não se rende aos presentes, mas aí vai e faz uma aliança errada. Ele sente o peso da aliança, mas reconhece o livramento, ele volta, coloca a casa em ordem. E ele entende que ele precisava de disciplina para chegar aonde o Senhor o havia colocado. Ele entendeu que as oportunidades iriam aparecer, mas ele precisaria ficar atento a elas. E quando ele estava pronto, Deus o considerou pronto. Mas sabe o que é interessante? O inimigo também percebe que nós estamos prontos. Não é só Deus não, igreja. O inimigo também percebe. E aí ele nos considera uma ameaça. Você conseguiu pescar isso? Não é o inimigo que é uma ameaça para nós. Nós nos tornamos uma ameaça para ele. Amém, igreja? É esse sentido que nós precisamos entender aqui nessa palavra. Então ele organiza tanto a casa que a concorrência diz, nós temos que derrubar essa casa. Ele está muito disciplinado. Você consegue pensar alguma coincidência nisso? Quando você resolve colocar a sua vida no eixo? Quando você começa a fazer a sua vida devocional como algo da sua disciplina espiritual, jejum, oração, vem ameaça, porque o inimigo não fica satisfeito com esse posicionamento. Vem ventos fortes tentando nos derrubar. Mas se nós estivermos, como o salmista vai dizer, como árvores com as raízes profundas na beira do ribeiro, pode vir o que for, meu querido, você não vai sair da presença, não vai. Deixa eu te dizer ainda mais. Todas as vezes que você decidir fazer algo diferente, que vai mudar a vida de alguém, vai ter resistência. Quando a gente coloca a nossa casa em ordem, começa a resistência. Só que nós vamos descobrir que na vida de Josafá, ele foi um homem que depois do erro, ele se tornou indesistível. Porque ele foi lá em cima, ele desceu lá no fundo do poço, mas ele aprendeu com os erros e voltou aonde Deus o queria colocar. Uma coisa é, o problema não é você errar, é você não aprender com o erro. Errar, nós vamos errar.
Mas a gente precisa voltar e falar, o que esse erro está me ensinando? Porque se a gente aprender, a gente não volta a praticar o mesmo erro. Você entendeu? Gravou aí? Colocou no seu bloco de notas? E quando Josafá volta para a realidade dele, ele está colocando tudo em ordem. Sabe por quê? Ele tinha uma batalha para entrar. E ele não iria entrar com tudo bagunçado do outro lado. E 2 Crônicas 20:12 vai dizer: o nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí você e eu, ao lermos essa palavra, nós vemos que a vitória está próxima. A promessa está chegando. E aí quando avisam para ele que o inimigo está chegando, a ficha dele cai. Uma coisa é a gente saber que o inimigo está vindo, outra coisa é está chegando, está próximo. Aí a ficha dele cai. Ele volta para o Senhor e fala: Senhor, não há força em nós. Nós não temos condições nenhuma, o nosso exército não consegue. Senhor, eu estou desesperado. Quem de nós nunca chegou diante de Deus para falar: Senhor, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas sabe o que é interessante isso? Porque quando Josafá chega para Deus e fala: eu não sei o que fazer, ele está falando: Deus, eu sou humano. Eu estou revelando a minha humanidade. Eu não estou dizendo que eu sou forte, que eu estou forte. Eu estou dizendo: eu não tenho força. E sabe o que isso me mostra? Ele está falando: eu sou íntimo do Senhor para falar que eu sou fraco. Porque não é para qualquer pessoa que a gente fala que a gente é fraco, não. Josafá está diante de Deus dizendo: eu tenho intimidade com o Senhor, por isso que eu estou falando que eu não tenho força. Nós não sabemos o que fazer. Mas Josafá está dizendo: eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei: os meus olhos eu não vou tirar do Senhor. Eu não vou. Você sabe que os olhos são as janelas da alma. E ele está falando: eu não vou tirar, porque se eu olhar eu vou desistir, eu vou entrar em desespero, eu vou perecer, mas eu vou olhar para o Senhor. É isso, Deus, é isso. Lembra de novo: eleva os meus olhos para os montes. Oh, Jesus. A gente passa por coisas na vida que o diabo ele tenta roubar a nossa intimidade com Deus. Mas Josafá começou a falar do seu medo. Ele sabia que o inimigo estava vindo, ele não tinha força para vencer. Mas ele se volta para Deus e diz: o Senhor pode contar com uma coisa. Eu não tenho força para te dar, Deus, mas eu entrego ao Senhor os meus olhos. Isso eu apresento ao Senhor, porque os meus olhos não vão sair da sua presença. Não vão. E o que é mais lindo nesse texto, eu vou acelerar. Versículos 13 e 14. Todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor com as suas crianças. Guarde isso. Com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf. Josafá se reúne à sombra do templo. Ele vai exatamente aonde o seu tataravô fez a oração. Ele faz a mesma oração e ele começa a se lembrar do Deus de Abraão. Ali estavam mulheres, crianças, famílias, esposos. Aqui nós percebemos que existe uma reunião familiar. E é Deus dizendo que tudo que Ele vai fazer na sua casa não vai ser com você sozinho. Não é você sozinho. A sua casa também está envolvida. Ele está dizendo: eu vou reunir toda a sua família. Todos estarão diante de mim. O rei está orando. Ele está falando: eu estou fraco, não sei o que fazer. Mas aí ele começou a se lembrar das alianças feitas naquele lugar, dos altares levantados naquele lugar. E aí vem o Espírito do Senhor sobre o profeta, que nós lemos aqui, chamado Jaziel. E ele libera também uma profecia sobre a sua vida.
E quando o rei Josafá se quebranta, busca o Senhor e mostra a sua humanidade, a profecia começou a ser liberada. Isso é maravilhoso, porque o versículo 15 vai dizer: Jaziel disse: escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. O que é que Josafá faz para ouvir essa palavra, essa profecia sobre a vida dele? Não tenha medo. Ele coloca os olhos dele no Senhor. Chegamos na profecia. Chegamos na profecia. Todos nós queremos promessa, essa promessa em todas as nossas batalhas. Em todas as batalhas que nós vamos enfrentar e lutar. Porque tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo: eu vou batalhar por você. Por mais improvável que seja, por mais distante que você possa estar sonhando, por mais alto que estejam os seus planos e projetos, se eles fizerem parte do propósito de Deus para a sua vida, Ele está dizendo: essa batalha não será tua, mas será minha. É simplesmente isso. Josafá está buscando, e no meio do povo se levanta um profeta que diz que a batalha não seria dele. Olha o que Deus faz. O profeta vai dizer, versículo 16: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deus usa o profeta para dar uma estratégia de guerra. Deus levanta um profeta para liberar uma estratégia de guerra. Primeiro ele diz: a peleja é minha, mas eu preciso que vocês façam uma coisa. Vão até a ladeira de Ziz. A ladeira de Ziz era uma fronte de montanhas que dava caminho a Jerusalém. E o inimigo estava vindo destruir Jerusalém. E Deus diz: fica nessa ladeira, porque vocês irão se encontrar lá. A peleja é minha, mas vocês vão precisar ir lá, ficar lá, porque vocês vão se encontrar lá. E eu acho fantástico nessa história, o que eu acho fantástico nessa história, é que Deus não só deu a promessa, mas Deus deu a estratégia. E Deus vai te dar o entendimento sobre as coisas que estão emaranhadas, que estão presas, que pessoas à sua volta, ou até mesmo você mesmo, não está conseguindo, até hoje, achar uma resposta. Deus vai te dar uma estratégia e uma visão diante disso. Deus vai te dar claramente, como numa visão, o que você precisa fazer para alcançar o seu propósito. Você precisa, eu não sei o que fazer, eu preciso do Senhor. Se você olhar para Ele, Ele vai te dar essa visão. E o profeta, após dar a profecia, ele poderia ter parado ali. Mas isso me torceu. E como eu gosto de dizer, me virou igual laranja do bagaço. Porque Deus deu a geografia. Deus deu a localização. Sabe por quê? Deus é Deus de detalhes. E Deus está dizendo nessa noite: eu vou começar a te dar detalhes. Eu vou começar a revelar detalhes a você. A profecia continua: nesse encontro vocês não precisarão lutar. Qual é o tema da mensagem? Posicionamento. Versículo 17. Tomem posição. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Aí vem o desafio para nós. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Tomem posição. Sabe qual é o maior desafio?
é ter fé parado. É difícil, porque nós somos programados para ajudar Deus. Não tem aqui, vou dar uma ajudinha a Deus. Deus nem pediu ajuda. E aí o nosso cérebro receta para ajudar a Deus. E aí a gente tenta, a nossa mente, a gente não consegue crer parado. Eu sei, tem mensagens que eu vou ministrar sobre a sua vida que eu vou falar: anda logo, corre, voa, faz. Mas tem momento que Deus vai falar: agora fica parado onde eu mandei ficar. Isso é confiança diante do Senhor, porque senão a gente acostuma com as coisas e rotina nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Disciplina é uma coisa, rotina é outra. E Deus está nos levando a esse lugar de confiança. Deus está falando para você parar. É coisa louca? É loucura, igreja. É loucura. Mas eu sei, a palavra, ela traz esse sentido mesmo. Esse nível que Ele está exigindo é muito maior. Porque Ele está dizendo: fiquem quietos. Fica quieto, fica quieta. E Deus pode estar dizendo para alguém aqui nessa noite: fica quieto. Você está falando até agora. Você não fica quieto. E você sabe quando o pastor quer tratar da ovelha, é a ovelha que bate para todos os lados, que vai. O pastor está falando: acalma o coração, que a gente sutilmente fala acalma o coração. Quando ele vai, calma o coração, nós estamos sendo tratados aqui na paciência mesmo. Aí quando a gente já falou acalma o coração, não acalmou o coração, o exemplo do pastor é quebrar a patinha da ovelha, principalmente quando ela agarra no cercado, ela vai dar de braçada, vai se machucar ainda mais. O que o pastor faz? Quebra a patinha da ovelha, fala: vem cá no muque, ó, vou te curar agora. Você não me ouviu quando eu falei acalma o coração? Tive que dar uma mãozinha pesadinha aqui para dar um jeito na sua vida. Deus está falando: você não consegue ficar quietinho, eu vou ter que dar uma quebradinha aqui, ó, sou olheiro, vou quebrar desse lado. Vou dar esmagadinha aqui, porque se esmagar vai sair algo bom. Vai, maravilhoso. Deus está falando: fica parado. Por quê? Vocês vão me encontrar lá, ó, lá em Ziz. Eu não estou falando para vocês irem, eu vou deixar vocês lá. Eu estou falando: vai lá e eu vou estar com vocês. Vai lá que eu vou estar lá. Por que você está com medo de voltar para casa hoje? Deus está falando: eu já vou estar lá. Por que você está com medo do dia de amanhã que nem chegou? Você está sentado aí pensando na sua segunda-feira. Deus está falando: eu já estou lá. Para de se preocupar com Ziz, eu já estou lá. Eu já estou. Ele está dizendo: eu vou te dar essa vitória diante dessa peleja. Mas pare, isso daqui é maravilhoso, com a sua atividade mental. Você está pensando muito. Pare de pensar. Pare com essa agitação. Porque quando você fizer isso, eu vou entrar. Eu vou entrar. Então Josafá, versículo 18, se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Igreja, Josafá se quebranta. Mas como é que alguém vai entrar em uma guerra adorando? No Antigo Testamento, guerra era guerra. Não é igual hoje, guerra é guerra espiritual. Hoje é guerra espiritual. Eu e você não sai com a espada na rua, atacando os outros, graças a Deus por isso. A gente sai com a espada, que é a palavra de Deus, para a guerra espiritual. Mas no Antigo Testamento, guerra era guerra. Como é que uma pessoa que estava indo para uma guerra de matança me para adorar a Deus? Você consegue entender esse mistério? Que esse é o mistério de Deus. Sabe o que Deus está falando para nós? A Bíblia está dizendo que Ele se prostra. E a palavra está dizendo: tomar posição é usar a arma que nós temos. A igreja tem o poder da adoração. Nós somos tentados a fazer as coisas, usamos as armas que não são nossas, usando estratégias que não são nossas. Mas Deus está dizendo: tomai posição. Volte para onde você é forte. Volte para onde você é forte, para onde você sabe. Josafá sabia quem ele era. Ele era rei do reino sul de Judá e Benjamim. Judá era a tribo que mais adorava, que gera Jesus, que estavam também os levitas. É a tribo
que vai perceber que a força deles estava na adoração. O que Josafá faz? Ele volta para a sua raiz. Ele vai para o lugar da adoração. Tinha uma batalha, mas ele vai para o lugar da adoração. A arma que Josafá tinha, ele se derrama na presença de Deus. E Deus diz: eu vou te dar essa vitória, porque você chegou à minha adoração. A palavra vai dizer que na manhã seguinte, após ele ter se prostrado e adorado, eles levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, versículo 20 do capítulo 20: povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Vocês serão prósperos. Vocês vão prosperar. Josafá está o quê? Colocando a casa em ordem. Antes de entrar na batalha, ele reúne todo o povo, todo mundo, e diz: vocês precisam crer no Senhor. Vocês precisam crer naquilo que os profetas estão dizendo. Ele está trazendo de volta um princípio do reino que a nação de Israel havia perdido. Eles perderam a confiança, vamos dizer assim, entre aspas, por conta dos falsos profetas e das falsas profecias. Eles haviam sido enganados por muita gente. Então Josafá está resgatando essa unção profética no meio do povo. Deus está trazendo também esse resgate em nosso meio, o resgate dessa unção profética. É tempo, igreja, é tempo, igreja. E esse final, a conclusão dessa palavra, ele está dizendo assim: olha, igreja, creia. Olha, povo, creia no que os profetas, as profetisas estão lhe ensinando. O que já recebemos até aqui, igreja, ouçam e creiam que Deus está liberando. O fato de terem tido experiências difíceis, falsas, não significa que não irão ouvir o que Deus está falando. É o que Josafá está trazendo aqui para o povo. Josafá está restaurando a fé do povo antes da batalha, porque para entrar na batalha precisa de fé, precisa crer no que os profetas disseram. E quando você entrar, a profecia irá se cumprir. A peleja não será sua, a peleja será do Senhor. A força não é nossa, a mão poderosa é dele. Esse é o poder e a força da profecia. A palavra diz, versículo 22. Estou concluindo minha palavra, que a Tati continue me amando. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Vou falar de novo. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Aqui começa a profecia. Você vai em direção à batalha, mas Deus vai na frente para confundir o inimigo antes de você chegar. Muito antes. Eu sei que às vezes você vai falar para quem está com você: acelera aí que a gente precisa chegar cedo. Eu sei que às vezes acontece isso com a gente. Versículo 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Olha essa cena. Eles chegam para procurar o lugar que Deus marcou, mas quando chegaram, encontraram só gente morta. Tinha um horário marcado, tinha um evento marcado, era uma batalha. E Deus disse: fica em Ziz, não saia de Ziz, fica quieto em Ziz, não faça barulho em Ziz, porque Deus está dizendo: eu vou descer na batalha. E foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. Eles chegaram para procurar aonde Deus havia marcado. O que é que eles estavam esperando? Um exército de pé. O que é que eles encontraram? Um exército abatido. Por que o exército inimigo ficou tão confuso com a presença poderosa de Deus?
Eles começaram a se degladiar. Eles começaram a matar o outro. Aqui está o sentido que Deus traz para nós. Ele está dizendo: você vai até o fim. Nós vamos para a batalha. Você não vai ficar em casa. Não vai. Deus está falando: seus planos eram ficar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca. Não vai. HBO não vai mesmo. Não vai. Prime? Ele está falando: eu tenho um filme que ninguém mais viu e vai ser inédito na tua vida. Então sai de casa, se prepara para a batalha, se posicione aonde eu te mandar. Eu sei que você está esperando o exército de pé, mas quando você chegar, eu já bati. Você vai ver a minha glória manifesta. A minha glória manifesta. Aleluia. Eu creio, igreja, eu creio. Deus está falando: você vai ver no lugar da batalha, que seria o lugar da vergonha, o poder de Deus se manifestar. Sabe o que aconteceu? Eles poderiam muito bem ter olhado e ter falado: ótimo, vamos embora para casa. A gente passou muita tensão, estamos cansadíssimos, nossa estrutura não aguenta mais. Eles desceram, despojaram todo o ouro, toda a prata. 3 dias pegando tudo. No terceiro dia eles falaram assim: vamos embora, porque agora não dá mais não tem nem mais condições de carregar. Nós pegamos tanto, mas tanto ouro, que não tem mais como a gente carregar. A palavra vai dizer que no 4º dia eles se reuniram no vale de Becara, que é o vale da bênção, onde eles louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de vale de Becara, ou vale da bênção, até o dia de hoje. Olha isso. O vale que era para ser o vale da morte, da perseguição, da batalha, Deus está dizendo: eu vou transformar. Os seus olhos estavam esperando uma batalha, mas eu vou transformar esse cenário. Ele está dizendo aqui, um campo de batalha virou um campo, um vale de bênção. Um vale de bênção. Ele está falando o lugar que hoje a sua maior luta será o lugar do seu testemunho. Aquilo que é a sua maior fraqueza será o que você vai ajudar muitas pessoas no futuro. Chegaram no 4º dia dizendo: vamos embora. E o mais lindo disso, posicionamento te faz entrar e sair da batalha vencedor e próspero. Que foi o que aconteceu com eles. Quando Josafá se posicionou, liberou isso sobre a vida do povo, eles saíram daquela batalha vitoriosos e prósperos. Essa vitória não só os deixou ricos, mas elevou também toda a autoridade de Josafá, dos reinos à sua volta. Elevou a autoridade. Sabe o que significa? Todos os inimigos futuros já haviam sido extinguidos. Você consegue entender isso? A autoridade cresceu tanto que até os inimigos que poderiam se levantar lá na frente já foram abatidos. Eles não teriam coragem de se levantar. A palavra vai dizer, para fechar, eu já te convido para se colocar de pé. Versículos 29 e 30 do capítulo 20. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, estenda suas mãos agora, como se fosse receber um presente. Assim o reino de Josafá teve paz. O reino de Josafá teve paz. A sua casa terá paz, no seu trabalho terá paz, no seu relacionamento terá paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Deus te dará repouso por todos os lados. Eu quero nessa noite convidar a fechar os seus olhos. E você que entendeu essa palavra, você que está nessa batalha, mas precisa de posicionamento. Você que precisa entender aquilo que Deus tem. Você que precisa tomar posição nas suas escolhas e decisões. Você que precisa abrir mão de algumas coisas, alianças que você fez, se realiançar com Deus, ou até mesmo entender o
como Josafá entendeu. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e a vir até o altar do Senhor. Josafá era rei, e isso não o impediu de ir até na presença do Senhor. Eu e você somos filhos. E não se preocupe com quem está do seu lado, porque não é o que